o item 19 da pauta, que inclusive o senador Marco Rogério está presente, é a leitura e votação, o relatório que já foi dado publicidade semana passada, relatório circunstanciado da diligência externa nos municípios de Alvorada do Oeste e Jaru, em Rondônia. Antes da gente fazer a leitura do relatório, eu queria fazer a exibição de um vídeo que vai mostrar o que aconteceu na região e também vai trazer imagens da diligência. Eu peço à secretaria que, por favor, faça a exibição do vídeo. A Mara está... Ela já entrou? Não, ela não vai poder participar. Se ela não ler, semana que vem eu leio. Os senadores chegaram à Alvorada do Oeste, no estado de Rondônia, logo pela manhã. O objetivo da diligência em Rondônia é apurar denúncias de violação de direitos humanos e fundiários durante a desocupação na terra indígena Urueu-Auau. Chegou 9 caminhonetas lá em casa, todos armados, e falou assim, nós achamos que vocês não estão na área da reserva, mas vou notificar vocês porque eu estou mandado. Eu falei assim, mas como assim, moço? Eu tenho meu título, eu tenho financiamento, eu moro aqui há 32 anos, eu vou sair daqui, eu vou para onde? Eu vou ficar aqui. Não somos culpados e não somos invasores. Essas famílias foram colocadas numa área que não era área indígena, que estava fora do Parque Nacional. Só depois veio existir a área indígena e aí, por um erro de marcação, de fixação dos limites, acabaram gerando toda essa situação. Então, eu acho que o Estado brasileiro errou com essas famílias, errou com a população indígena e agora precisa corrigir esse erro. A operação foi feita por órgãos federais e terminou no último sábado. Segundo decisão do STF, as famílias devem ser retiradas de terras que compõem a área indígena. A gente fica triste com uma situação dessa. Eu nunca imaginei na minha vida, que nós ia chegar no ano 2025 e uma pessoa, as autoridades iam mandar a polícia numa propriedade e tirar a pessoa com título público, com documento. Isso não pode acontecer, rapaz. Isso é uma violação dos direitos que você tem nessa vida. Será que você não tem direito a nada? E nós estamos chegando aqui na propriedade do seu Nilson. Ele morava aqui com a família há 25 anos, né, seu Nilson? Essa é a casa onde o senhor morava? Essa aqui. Era a casa onde eu morava. Aqui era o quê? Aqui era a minha cozinha, o meu fogão lá, a lenha. É a minha cozinha. Como foi esse dia? Chegaram, quem colocou fogo? Pessoal da FUNAI, do IBAMA e da Força Nacional. 60 famílias foram notificadas para desocuparem as terras até o dia 30 de novembro. Mas ninguém sabe ainda para onde ir. O que a gente viu aqui são pequenos agricultores que acreditaram no INCRA há 30 anos, ganharam o título, vieram para cá, estavam produzindo e agora um outro órgão quer tirá-los da sua área. Eu só espero que tudo isso não tenha sido feito apenas para ter imagens espetaculares para mostrarmos na COP. Porque a gente já viu isso acontecer o mês passado na Amazônia. Eu só espero que esses cidadãos brasileiros não tenham sido desrespeitados, para a gente mostrar para o mundo que estamos batendo meta na preservação ou na proteção dos povos indígenas. Nós vamos conseguir bater as metas, mas todo mundo junto, sem violar direitos humanos. O relatório já foi devidamente publicado e eu quero agradecer à consultoria do Senado que nos acompanhou, a Defensoria Pública Federal, os técnicos da comissão, assessores de meu gabinete. O relatório ele é imenso, eu vou fazer uma leitura resumida, porque todo mundo já teve acesso. E, no final, eu creio que o senador Marco Rogério, que foi um dos integrantes da comissão, da diligência, a comitiva foi formada por deputados federais também e senadores, e tivemos deputados estaduais, muitos prefeitos, muitos vereadores. Foi um momento muito importante para essa comissão. E a leitura do relatório, eu vou tentar fazer de uma forma rápida, vou apenas fazer um resumo e
apresentar para os senhores os encaminhamentos da diligência. A Comissão de Direitos Humanos, resumo do relatório circunstanciado da diligência externa nos municípios de Alvorada do Oeste e Jaru, em Rondônia. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal realizou no dia 13 de novembro de 2025 diligência externa aos municípios de Alvorada do Oeste e Jaru, Uaru, no estado de Rondônia, com o objetivo de verificar denúncias de violações de direitos humanos relacionadas às ações de desintrusão vinculadas à terra indígena Uru, Eau, Uau, Uau. A iniciativa decorre do requerimento 118 de 25, de autoria do senador Marcos Rogério, motivada pela grave situação vivenciada por famílias que vivem há décadas em áreas tituladas pelo Estado, que vêm sendo alvo de medidas administrativas e policiais de expulsão. A comitiva foi composta pelos senadores Damares Alves, Marcos Rogério, Jaime Bagatoli, pelo deputado federal Dr. Fernando Máximo, por representante da Defensoria Pública da União e pela equipe técnica e de comunicação da Comissão de Direitos Humanos e da TV Senado. E aqui eu faço um agradecimento especial à TV Senado. A agenda incluiu audiências públicas com agricultores, visita técnica a imóvel destruído e coleta de depoimentos individuais, além de ouvir instituições públicas federais, além do exame de documentos que comprovam a origem legal das propriedades. Durante as visitas, os parlamentares e a equipe da CDH receberam inúmeros relatos de desalojamentos forçados, destruição de moradias e bens, imposição de multas de alto valor e impedimento do exercício regular da atividade produtiva agrícola. Em todos os casos, as famílias afirmaram possuir título de propriedade e escrituras públicas ou regularização por programa de colonização promovidos pelo INCRA desde a década de 1980. Chama a atenção de todos os senhores que o INCRA participou das duas audiências públicas e acompanhou toda a diligência. Não só o INCRA, como também a EMATER. 2 órgãos federais estavam presentes e atestando tudo que os pequenos moradores, pequenos produtores, agricultores da região estavam falando. Verificou-se, inclusive, que muitos agricultores foram assentados pelo próprio Estado antes da demarcação indígena, evidenciando o caráter administrativo e histórico do conflito. Entre os casos observados, merece destaque a situação do seu Nilson Gonçalves Cota, que teve sua residência e ferramentas de trabalho incendiadas, perdendo quase todos os seus bens. Outros moradores relataram ações repressivas realizadas com forte aparato policial, gerando medo, humilhação e danos psicológicos irreparáveis, especialmente nas mulheres. Muitas mulheres passaram por esse constrangimento e foi muito ruim, e mulheres idosas. Os prejuízos se estendem também à economia local, com lavouras abandonadas, bloqueio de cadastros rurais e endividamento de pequenos produtores. Com base nas informações levantadas, há indício de que o conflito resulta de equívoco territorial cometido pelo próprio Estado brasileiro, envolvendo erro cartográfico na demarcação da terra indígena Uru, Edu, Uau, Uau, que teria provocado sobreposição de até 3 quilômetros sobre áreas que já eram ocupadas legalmente por pequenos produtores com títulos emitidos pelo INCRA. O problema, entretanto, não tem sido enfrentado com os devidos instrumentos jurídicos e administrativos, recaindo exclusivamente sobre as famílias rurais e a responsabilidade por falhas estatais de décadas. De modo particularmente grave, foram registradas violações aos direitos de crianças, adolescentes e idosos, com rompimento de vínculos escolares, insegurança alimentar, dano psicológico e ausência de garantias mínimas de proteção social durante as operações. Também foram apurados episódios de desrespeito à liberdade religiosa e ameaça à integridade física e moral das comunidades. Tais fatos afrontam frontalmente princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, função social da propriedade e proteção à família, previsto nos artigos 5º, 6º e 226 da Constituição Federal. Diante desse cenário, a comissão conclui que há forte evidência de violações sistemáticas de direitos humanos e de omissão do poder público na busca de soluções pacíficas para o conflito. A CDH entende ser imprescindível a adoção de medidas urgentes que garantam a permanência das famílias em suas propriedades até que se estabeleça a solução definitiva com observância do devido processo legal, indenização adequada ou políticas de reassentamento quando necessário.
Por fim, a comissão reafirma seu compromisso com a proteção dos direitos fundamentais dessas populações e apresenta como encaminhamento imediato o requerimento de suspensão das ações de desintrusão nas áreas vistoriadas, o acionamento da Defensoria Pública da União para medidas protetivas coletivas e a convocação de órgãos federais responsáveis como FUNAI, INCRA e ministérios afins para mediações institucionais urgentes. Permanecerá ainda o monitoramento contínuo do caso com elaboração de relatório conclusivo que será submetido à apreciação do Senado Federal. Diante disso, os seguintes encaminhamentos estão sendo propostos pela CDH. Requerimento de informação ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, informações sobre a atuação de ONGs estrangeiras em terra indígena, tipo de cooperação, finalidade das atividades, origem de recurso financeiro, existência de controle estatal, garantia da soberania nacional, medidas de prevenção e mitigação da contaminação ambiental decorrente da queima e destruição dos bens nas operações, inclusive a proteção dos animais. Ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, informações sobre protocolo para desintrusão envolvendo pessoas vulneráveis, justificativas e critérios para uso de armamento letal em áreas familiares rurais. Detalhe, teve casa que chegaram 9 viaturas, mais de 60 homens armados para uma mulher idosa. Então, a gente quer, e com armamento letal, a gente quer que o Ministério da Justiça explique como é que foi a elaboração e o critério usado para essas operações. Ministério dos Povos Indígenas, queremos informações sobre ações e autorizações de ONGs no território Uru, Uau, de 2023 a 2025, possível proposição entre terra indígena e projetos fundiários, medidas para a solução de conflitos fundiários diante de divergência dos limites desde a demarcação inicial. Ao Ministério de Direitos Humanos, encaminhamento, informações sobre proteção social e acompanhamento às famílias afetadas, com foco em integridade física, psicológica e social, ações emergenciais. Ao Ministério do Trabalho e Emprego, informações sobre medidas de proteção social às famílias afetadas pela desintrusão. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, garantia de segurança jurídica e titulação da terra, ações de recenseamento e cronograma, identificação de produtores endividados por investimentos agrícolas, execução de avaliação técnica sobre possível erro de demarcação da terra indígena Uru, Uau. Ao Ministério das Cidades, informações sobre o número de localização das moradias do programa Minha Casa Minha Vida nas áreas afetadas. Por que esse encaminhamento, que vocês podem achar estranho? A área era tão legítima deles, porque eles tinham título do INCRA, que o programa Minha Casa Minha Vida construiu habitações na área. Um programa federal do porte Minha Casa Minha Vida não é feito em áreas ilegais. Então, o próprio Estado reconhece que a área deles, faz um programa como Minha Casa Minha Vida na área, agora a FUNAI disse que a área não é deles. Há uma sobreposição e é um tamanho pequeno. E aí a gente também tem outros programas federais na área, exercido pela Emater, por exemplo. Então, a gente quer entender, era deles há 35 anos ou não era? E é um mais grave, que aí a gente já está conversando com o Ministério Público. Eles têm financiamento de bancos públicos e eles deram para o financiamento o título. Então, se os bancos públicos aceitaram, havia um reconhecimento que a terra era deles. E a gente quer entender o tamanho dessa dívida de cada um deles. Indicações ao Executivo Federal e ao Ministério Público. Ao Ministério Público Federal, suspensão da cobrança de empréstimos agrícolas, PRONAF, PNCF e outros, até a solução definitiva da situação dominal das áreas. A Casa Civil e ao Ministério de Justiça. A Casa Civil da Presidência da República, elaboração de regramento específico para operações de desintrusão em áreas sob responsabilidade do INCRA e Agricultura Familiar. Ao Ministério de Direitos Humanos, mais uma, criação do protocolo específico para a proteção de pessoas vulneráveis vítimas de desintrusão rural, atendimento imediato, acompanhamento psicossocial, abrigo digno, continuidade escolar, acesso prioritário a políticas públicas. Ao Ministério dos Povos Indígenas, sugestão de retificação do decreto 275 de 91, conforme perícia do INCRA no processo judicial, e está aqui o número do processo. Propostas ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, agilidade na tramitação do projeto de resolução 127 de 2023 e a criação de uma comissão permanente da Amazônia. Temos vários
projeto de resolução pedindo que essa casa tenha uma comissão da Amazônia. São muitos os problemas na Amazônia e essa casa precisava ter um fórum de debate sobre a Amazônia. Mais um encaminhamento de ofícios a órgãos públicos fruto da diligência. Ao município de Alvorada do Oeste, Jaru, a gente está pedindo ao município realização de diagnóstico social das famílias afetadas, relatório psicossocial e atendimento especializado contínuo. Ao governo de Rondônia, uma proposta de levantamento para a concessão de aluguel social às famílias atingidas. Informações sobre cumprimento do TAC 2011 para a relocação da Flona Bom Futuro. Ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, reforço de recursos financeiros para a segurança alimentar dos municípios afetados. Ao Conselho Nacional de Justiça, solicitar reunião com o ministro Luiz Edson Fachin para a inclusão das demandas fundiárias da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias. Nós já solicitamos audiência com o ministro Fachin, estamos aguardando que seja, senador Marco Rogério, no máximo a semana que vem. E relatórios, encaminhamento ao CNJ das recomendações técnicas a partir dessa diligência. Encaminhamento do relatório final, aprovado hoje. Nós vamos encaminhar ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, ao Ministério dos Povos Indígenas, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à FUNAI, ao INCRA, Casa Civil, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Bancada Federal de Rondônia, deputado estadual de Rondônia, ministro relator da DPF 709 no STF, ao presidente do CNJ, à Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do CNJ, à Defensoria Pública da União, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Governo do Estado de Rondônia, à OAB de Rondônia, ao Ministério Público Federal em Rondônia, à Assembleia Legislativa de Rondônia e às prefeituras de Alvorada do Oeste e Jauru. Este é o relatório e estes são os encaminhamentos da diligência. Em discussão. Para discutir, senhora presidente, senadora Damares Alves, primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela sensibilidade, pelo cuidado, pela diligência. Vossa Excelência, quando eu trouxe esse tema ao plenário da Comissão de Direitos Humanos, desde o primeiro momento, se sensibilizou, se colocou à disposição e coordenou essa diligência lá nos municípios de Alvorada e Jaru. E hoje, senhora presidente, quando Vossa Excelência traz o relatório da diligência no estado de Rondônia, nós temos aqui no plenário, acompanhando a diligência junto conosco, duas lideranças que Vossa Excelência encontrou lá no PA Jaruaru. Estão aqui os líderes Leomar Vanderlei da Silva e Elias Soares dos Santos, os dois acompanhando pessoalmente a leitura do relatório, senhora presidente. E damos boas-vindas aos nossos convidados para essa audiência. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, no relatório apresentado, foi sugerida ali uma série de providências, pedidos de informações, enfim, recomendações. Eu queria, se Vossa Excelência me permitir, fazer um adendo, uma proposta de adição ao texto, que já é rico, é farto, que também fosse encaminhado o expediente desta Comissão de Direitos Humanos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos diante de uma situação que se mostra urgente em razão de uma DPF que partiu do Supremo Tribunal Federal, que antes de esgotar os recursos que questionam essa questão do ponto de vista técnico, essa ADPF, ela dá uma ordem para que se proceda com a desintrusão dessas áreas. Para mim, um erro histórico. E, nesse caso, para que a gente evite de repente, ter uma situação de uma decisão nos próximos dias, suspendendo as medidas cautelares que foram dadas lá para poder parar com a desocupação das áreas, para que isso não aconteça, fazer um expediente ao Supremo Tribunal Federal, pedindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal que encaminhe a Comissão de Soluções de Conflitos Fundiários do CNJ
essa questão envolvendo a cidade de Alvorada do Oeste e também o PA Jaruaru, que está ali, as duas áreas são impactadas por essa área indígena chamada da comunidade Urueuauau. Eu acho que esse encaminhamento ao presidente do Supremo Tribunal Federal nos daria a possibilidade de, no âmbito de um órgão técnico criado para mediação, fazer a tentativa de busca de entendimento para resolver essa questão. E aqui, senador Paim, novamente eu faço questão de registrar. Nós não estamos diante de área de invasão. Nós estamos diante de uma área que foi fruto de um projeto de assentamento. Pequenos produtores rurais. Fiz questão de ir lá, senadora Damares, senador Jaime Bagatli, deputado Lúcio Moschini, deputado Dr. Fernando Máximo, deputados estaduais, Emater, a Defensoria Pública, o INCRA, são pequenos produtores rurais. E que não podem ser tratados como invasores porque quando foram assentados pelo INCRA e receberam o título definitivo da terra, não existia área indígena. A área indígena veio existir depois e, reitero, por um erro material na fixação da linha demarcatória. Está acontecendo toda essa situação. E aí, senhora presidente, eu queria trazer ao conhecimento desta comissão e pedir a Vossa Excelência que nós pudéssemos marcar, conforme foi acordado quando convertemos o requerimento de minha autoria de convocação em convite a pedido do senador Paim, que a gente pudesse marcar na próxima semana essa audiência pública, porque daqui a pouco nós vamos entrar em recesso. E aí... Senador, já está marcado para o dia 9. Dia 9? Dia 9, pela manhã? 10 horas, nós estamos esperando só disponibilizar. Só não confirmamos ainda qual vai ser o plenário, mas é dia 9, às 10 da manhã, já inclusive conversado com o Ministério, que era a disponibilidade do horário que a ministra podia estar. A gente falou que a gente faria isso. Nós conversaríamos que fosse um horário que ela pudesse estar presente. Eu pediria, talvez, que fosse importante estar nessa audiência pública, o defensor público que esteve conosco na audiência, lá nas audiências públicas em Rondônia, doutor Sérgio. Se o CNJ pudesse encaminhar representante do CNJ para essa área, para acompanhar também essas tratativas, aqui não vai ter ninguém defendendo questões ligadas à invasão, a nada disso. O ponto aqui é um ponto de discussão absolutamente técnico. E o que me preocupa, e eu já antecipo aqui, eminente senador Paim, é porque o INCRA já fez o reconhecimento desse erro histórico. A FUNAI, por mais de uma vez, também oficialmente reconheceu que houve um erro lá atrás quando foram fixadas essas divisas. E depois que a Comissão de Direitos Humanos começou a atuar nesse assunto, marcou a diligência e foi lá no estádio Rondônia, a FUNAI teve a iniciativa, para mim, e aí eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor antecipado, mas me preocupa, a FUNAI, ela revisita os pareceres anteriores para mudar o seu conteúdo decisório. O que é absolutamente grave. Ela revoga a informação técnica número 102, emite uma nova orientação técnica, contrariando o que órgão técnico, e eu estou aqui com parecer. Ela vai dizer em sucinto o seguinte: diante do exposto não se vislumbra fundamento técnico ou jurídico que autorize qualquer modificação dos limites da terra indígena Urueuauau, razão pela qual esta manifestação refuta integralmente as conclusões e recomendações apresentadas na informação técnica número 102, que era oficial. E antes dessa informação técnica número 102, nós tivemos outra, ainda se não estou enganado, de 88, também na mesma direção. Ou seja, uma decisão política que está sendo tomada, e aí me desculpe, não é uma questão técnica, isso aqui não é questão técnica, porque a questão técnica é: a área indígena existe
ela abrigou toda a reserva do Pacas Novos. O assentamento com os produtores rurais existe, foi feito pelo INCRA, tem título definitivo, escritura pública. Nós fomos lá ouvir essas famílias e agora a FUNAI vem e reescreve uma nota para poder refutar o reconhecimento de erro. E aí eles vão acrescentar que, reforçar que a alteração do marco 26, conforme proposta na informação técnica número 102, implicaria modificação de fato nos limites homologados sob o argumento de correção técnica, o que configura reinterpretação indevida do decreto número 275 de 91 e ultrapassa a competência técnica da FUNAI. Veja, se há um reconhecimento de que houve erro, isso não compromete a área indígena. Senador, e lembrando que os indígenas estavam lá apoiando os pequenos produtores. Isso que eu ia falar agora, presidente Paim, os índios são amigos dos produtores rurais. Não tem guerra, não tem conflito. Os índios queriam participar da audiência pública, queriam falar na audiência pública. A entidade que representa, a ONG que representa os indígenas, não deixaram. Assim, é a coisa mais absurda do mundo. Então, se formos lá fazer uma audiência com os índios que são vizinhos da área, trocam situações de favores, de pega emprestado, toma emprestado, eles vivem pacificamente, não há conflito entre produtores e indígenas. Mas um problema técnico está se transformando num castigo, numa violência, numa agressão a pequenos produtores rurais. Então eu queria, senhora presidente, finalizando aqui, agradecer o Leomar que está aqui, o Elias, que vieram de lá para participar dessa audiência no dia de hoje. E o apelo que faço a Vossa Excelência é que faça um expediente de forma urgente dos termos desse relatório ao presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que encaminhe a esse órgão do CNJ, a Comissão de Solução de Conflitos Fundiários do CNJ, que é uma comissão de mediação, para que também possa intervir nessa questão. Uma situação, que é a situação do burareiro, lá da região do município de Montenegro, já foi encaminhado, inclusive, para essa comissão do CNJ. Então, seria estender essa decisão que já se aplicou ao caso burareiro, também para a comunidade, para a região de Alvorada do Oeste e Jaruaru, toda a região afetada por essa desintrusão. Acho que seria uma medida que poderia trazer, dentro de um ambiente mediado, negociado, uma solução definitiva para esses produtores rurais. Mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência e nós vamos continuar trabalhando para levar paz, levar tranquilidade. Eu, assim, me perdoe, eu estou sendo repetitivo, mas a audiência pública, senador Paim, ouvindo mulheres que são trabalhadoras do campo, mães, avós, uma senhora de mais de 80 anos, que criou filhos e netos, foi arrancada da propriedade. Aí você começa a perguntar para um e para outro, mas vem cá, qual é o tamanho da sua fazenda? Aí um vai, 10 alqueires, 12 alqueires, pequenas propriedades. Aí fomos lá na propriedade, aquela imagem que apareceu ali, queimada, a moto que ele usava para trabalhar, queimaram dentro de casa. E qual foi a questão? É que muitos desses trabalhadores rurais que não têm, pela fala ali, você vê que não tem instrução, que é uma pessoa simples. Eu falei assim, não, eu estou no meu direito, eu tenho um título definitivo, eu tenho uma escritura, eu não vou sair não. Por quê? Porque eu tenho o documento da terra. Vale o que o documento? Então, assim, nós estamos diante de uma injustiça muito grande e, repito, não há conflito com a comunidade indígena. Não há conflito com a comunidade indígena. É uma questão de um erro que precisa ser corrigido e que vai levar paz. Paz para os pequenos produtores rurais e também paz para a comunidade indígena. Porque nesse momento há também uma guerra de informação. Porque fica lá duas entidades colocando medo nos índios, porque os produtores rurais, né, diante dessa situação, vai se armar, vai ter violência. Não tem violência, não houve violência. O problema
dos produtores rurais não é com a comunidade indígena, porque não foi a comunidade indígena que tomou a terra deles, é o governo brasileiro, é o Estado brasileiro que não deu validade a um título definitivo e a uma escritura pública e não reconheceu nos pareceres, mas não foi lá corrigir o erro na linha demarcatória. Faço esses registros e vou participar, e já fica aqui o convite para os representantes lá de Rondônia, para essa audiência pública que vamos fazer no dia 9. Eu só vou pedir depois que faça a confirmação, porque tem passagem, tudo para eles comprarem, para estarem aqui, para participar com a presença de toda a bancada do Estado de Rondônia. Mais uma vez, senhora presidente, minha gratidão muito sincera pela sensibilidade, pelo cuidado de Vossa Excelência com essas pessoas que estão sofrendo muito nesse momento, e veio no trabalho de Vossa Excelência e dessa comissão um sopro de esperança. Muito obrigado a Vossa Excelência. E a gente foi a essa diligência porque ela é atípica. Esse problema ele é atípico. Não são invasores que estão causando problema. 2 órgãos do Estado que não se falam. Este é um típico problema criado pelo Estado. O INCRA diz uma coisa, a FUNAI diz outra. Então, que os órgãos se resolvam. Mas enquanto os órgãos se resolvam no âmbito judicial, a dignidade da pessoa humana tem que ser mantida. Mulheres com mão calejada chegavam para mim e diziam: senadora, a minha mão é de criminosa. Aquilo corta o coração. Eu quero cumprimentar seu Elias Soares dos Santos e seu Leomar Vandel, que estão aqui, que me receberam com tanto carinho, mas do mesmo jeito que eles me receberam, me abraçando, os indígenas também, que estavam escondidinhos lá, me abraçavam, só não podiam falar, porque eles estavam com medo da FUNAI, ficar brava deles falarem na audiência. Mas, assim, são 2 distritos, na segunda audiência, um distrito parou o comércio para todo mundo desse distrito vir para esse para dar apoio aos moradores. Então, foi assim, foi um dia de abrir coração, de ler documentos, a Defensoria Pública muito preocupada com tudo, e eu acho que hoje a gente cumpre a missão. Eu fui para a garantia do direito dos povos indígenas, que é a missão dessa comissão, mas a garantia da dignidade humana de todos os moradores, e entender por que 2 órgãos federais não se entendem e quem está pagando o preço são os moradores. Então, eu acho que a gente deu por cumprida e eu acato a sua sugestão. Já vamos acrescentar no relatório a sugestão do senador Marco Rogério. E agora, manda um abraço. Tem muita gente assistindo a gente ao vivo agora. Um abraço a toda a comunidade. Obrigada pelo carinho. Mas da próxima vez eu quero comer com vocês, sentar, né, Marco Rogério, e comer. Não tendo mais ninguém que queira discutir, em votação o relatório. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Uma vez aprovado o relatório, ele gera inúmeros requerimentos que eu li aqui. Então, eu vou colocar em bloco os requerimentos que foram gerados a partir da aprovação do relatório. Solicita a inclusão extra-pauta dos requerimentos 136 a 142. Em votação, a inclusão extra-pauta dos requerimentos. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos à votação dos requerimentos. Item 20, requerimento 136. Requer que sejam prestadas pela senhora ministra do Estado do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Marina Silva, informações sobre atividades conduzidas na terra indígena. Requerimento 137. Requer que sejam prestados pelo senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública informações sobre operações de desintrusão em áreas indígenas. Requerimento 138. Requer que seja prestado pela senhora ministra do Estado dos Povos Indígenas informações e remessa de documentos sobre a terra indígena Oru, Eu, Uau, Uau. Requerimento número 139. Requer que sejam prestadas informações pela senhora ministra dos Direitos Humanos, informações sobre a proteção social das famílias afetadas pelas operações de desintrusão e que estão ocorrendo no projeto fundiário Jaru, Ouro Preto, em Alvorada do Oeste, e o assentamento de Jaru, Uaru, no distrito de Jaru, Uaru, no município de Jaru. Requerimento 140. Requer que sejam prestadas pelo senhor ministro do Trabalho e Emprego informações sobre as operações ocorridas de desintrusão e o que estão acontecendo nesse exato momento. Requerimento 141, requer que sejam prestadas informações pelo ministro da Cidade sobre o projeto fundiário Jaru Ouro Preto, em Alvorada do Oeste, bem como o projeto de assentamento Jaru Uarau, as informações que estão acontecendo. Em votação, os requerimentos.
Tem mais um? Requerimento 142. Requer que seja prestado pelo senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar informações sobre as comunidades do projeto Fundiário Jaru, o projeto que a gente está falando aqui nos demais requerimentos. Em votação, os requerimentos... Eu indago se o pedido que fiz de inclusão... Vai ser ofício. Encaminhamento por ofício ou requerimento. Okay, inclusive, senador, a gente vai encaminhar já hoje, conforme o seu pedido, mas... Como a gente está pedindo audiência com ele, nós queremos levar impresso também para ele na audiência. Em votação os requerimentos, aprovados os requerimentos que foram colocados extra pauta. Dado por cumprida a diligência, os requerimentos, eu só vou colocar agora em pauta, em bloco, alguns requerimentos que já estavam pautados ontem. Item 14 da pauta, requerimento, inclusive, do senador Marco Rogério, requerimento 132, requerimento do senador Marco Rogério, requerimento 132, que estava anteriormente na pauta, requer realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei 3555 de 2023, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor sobre atribuições da Defensoria Pública. Quer defender o requerimento, senador? Senhora presidente, não apenas eu peço o apoiamento para a aprovação desse requerimento, porque são duas posições, duas demandas, eu acho que isso ajudaria na compreensão dessas duas visões, né, um quer uma coisa, outro quer outra. Então, para poder trazer luz, compreensão e entendimento, eu estou propondo audiência pública. Em discussão, em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do senador Marco Rogério. Senador, obrigada. Aos nossos visitantes, obrigada. Foi uma honra recebê-los aqui. Muito obrigada por estarem conosco nessa comissão. E na próxima semana teremos a nossa audiência pública requerida com a presença da ministra, a presença da FUNAI, Defensoria Pública, e aí a gente está convidando a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, as autoridades locais, a bancada de Rondônia, para também estar presente. Obrigada por estarem conosco.